a gente fala sobre o projeto de lei encaminhado pelo governo do estado que pretende modificar a tal lei número 7.615 de 2013, que autorizou o governo do estado a pegar recursos através do Proinvest. São pouco mais de 400 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais, viu? Traduzindo em miúdos, se for aprovado, o dinheiro será utilizado para outros fins, o que muda a lista de obras que serão beneficiadas com esses recursos. E tem mais. Caso essa mudança seja aprovada, o Executivo poderá mexer na lei sem depender de autorização da Alesi para tal. Ouviu bem, papitinho? Aqui no estúdio estão o líder do governo do estado, meu querido amigo deputado Francisco Gualberto, e o deputado Geórgio Passos, que é que está fazendo esse levante todo em relação a esse problema. Alguém trouxe luva de boxe? Não, né? Vamos fazer aqui a mediação desse duelo de gigantes. Primeiro eu quero começar pelo deputado Geórgio Passos. Deputados, é como se fosse um cheque em branco que o estado estaria recebendo. Olha, vá lá, gaste e não precisa nem me dar satisfação, é isso? Veja, o Proinvest, essa novela, desde 2012 que está na Assembleia, em 2013 foi aprovada a lei, já foi modificada por mais de 2 vezes e agora o governo quer essa autorização para ter um cheque em branco para poder modificar o anexo, ou seja, onde estão a relação de obras, sem passar na Assembleia por decreto do governador do estado de Sergipe. E aí nós não concordamos, nós fizemos hoje o apelo para que a gente mantenha o respeito entre o parlamento e o Poder Executivo, e nós sabemos que a bancada governista é uma bancada numerosa e sempre que o governador Jackson Barreto precisou dos seus deputados, eles sempre disseram sim às suas matérias. Então, não se justifica essa necessidade de passar essa atribuição do parlamento ao governador Jackson Barreto. Deputado Francisco Gualberto, o que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? É um cheque em branco para o estado? Por que essa necessidade agora, no meio do jogo, do governo querer mudar essas regras? Em primeiro lugar, não trata-se de que a Assembleia deu ou dá um simples sim ao governo do estado. A Assembleia Legislativa tem responsabilidade com o desenvolvimento do estado de Sergipe, principalmente no momento desse, no momento de crise. É um momento onde o governo, ao não poder iniciar uma obra que, por exemplo, custa 70 milhões, porque ele tem que ter a contrapartida, ao não tê-la, ele pode usar os recursos, não perder os recursos e construir 2 de 25 milhões, que sirva ao povo de Sergipe. Essa é a lógica de, pela terceira vez, na verdade essa é a terceira vez. Terceira modificação, né? Que o governo pede autorização à Assembleia Legislativa para mudar o elenco de obras. Dos 400, pouco mais de 400 milhões que você se referiu do Proinvest, parte das obras já foram concluídas e inauguradas, outras estão em fase de construção. Desse dinheiro, tem quanto já esse saldo aí? Eu não estou com o número exato aqui, mas maior parte dos recursos já foram utilizados em obras já entregues à população. Escolas profissionalizantes, complementação de rodovias em cidades e uma série de outras obras. Muitas obras aqui na cidade de Socorro, pavimentação, várias obras, mas tem outras obras importantes a serem feitas. Ainda tem em andamento a rodovia que liga Pirambu a Pacatuba, a rodovia da Ribeira em Itabaiana e Itapuranga, que está em andamento, e o governo precisa de mobilidade para fazer alguma substituição de obras na incapacidade financeira do Estado, e todos sabem da crise. Mas o trâmite correto não seria o senhor encaminhar essas modificações, passar pela apreciação dos parlamentares, a votação, do que simplesmente por um decreto? Não. Inclusive o deputado disse ontem que, se for assim, querer governar por decreto, vai todo mundo embora e não precisa de deputado aqui. Vou usar uma linguagem aqui de advogado, data vênia. O nosso querido líder da oposição está equivocado. Está sendo pedido sim a autorização para mudar o elenco de obras. Não é para eliminar o que já existe, mas para alterar, acrescer algumas. Isso está sendo feito. E na lei está lá o artigo 5º, me parece, que diz que em casos de emergência e de total interesse público, que por decreto o governo possa fazer pequenos ajustes. Eu vou lhe dar um exemplo. Rapidamente, para a gente passar a palavra também para o deputado. Sem dúvida. O governo está construindo uma BR. Aí vem uma decisão judicial que diz que um indenizado ele ganhou mais 10 mil reais na sua indenização. Ora, se para fazer esse movimento, que não está no planejamento, o governo tiver que passar por toda a trilha do pedido de autorização da Assembleia, etc., sem dúvida, pelo menos por um bom tempo,
ou por algum tempo, Deputado Jorge, essa obra será o atrapalhada. senhor concorda com exatamente isso que foi dito? Não concordo com o líder do governo em dois aspectos. Primeiro, que a questão da crise, desde quando o Jackson começou, que esse Estado está em crise e não consegue sair da crise e sempre a desculpa é a crise. Com relação ao tempo, eu lembro aqui ao deputado Gualberto que a casa tem a responsabilidade de, quando convocada, voltar. Eu me lembro que no ano passado, por exemplo, no final do ano chegou um projeto na Assembleia para parcelar o 13º dos servidores. Chegou num dia, foi lido e no outro dia já tinha sido aprovado pela Assembleia. Ou seja, a justificativa do prazo também não é uma justificativa plausível para essa questão. Na verdade, o governador quer usar o Proinvest, provavelmente aí para fins eleitoreiros, afinal de contas, ano que vem tem eleição, e ele com a caneta sem passar pela Assembleia, os deputados perderão o controle de quais obras estarão O senhor acredita então que com isso, com a chegada da eleição, isso de fato, esse dinheiro pode ser usado, é isso? É isso que o senhor está querendo dizer? Na minha visão, uma das estratégias do governo é porque não justifica. A Assembleia tem uma grande maioria governista, aprova em 24 horas qualquer matéria que o governo deseja, basta aliar o presidente da Assembleia, que é aliado do governador, e a sua bancada. Falei isso, ano Passa passado como aconteceu. rolo compressor. Para a gente finalizar, eu queria ficar aqui o jornal inteiro, porque essa discussão ia render bastante, mas passa como um rolo compressor. É isso que o deputado Em primeiro lugar, me parece que o líder da oposição saiu do limite agora nessa declaração de papel de oposição, de tentar atrapalhar o governo, e foi para uma afirmação inconveniente. Quando se refere a momento eleitoral, não existe isso. Sim. Até porque os recursos que vão ainda ser utilizados pelo Proinvest, nessa segunda etapa é diferente da primeira. Na primeira vinha o primeiro lote de recursos, deputado, estou concluindo, vinha o primeiro lote de recursos, o governo utilizava, prestava a conta e vinha o segundo. Nessa segunda etapa, o governo terá que iniciar a obra com a contrapartida, que é recurso próprio, para depois da prestação de contas, vir aí sim recursos contratados do Proinvest. Portanto, não faz qualquer sentido prático nem lógico a acusação aqui. Senhores, olha, eu queria exatamente me estender, mas infelizmente o tempo é muito curto. Mas assim, a população que está nos assistindo, os nossos telespectadores, né? Tanto eles como nós estaremos de olho nessa movimentação para saber o que é que vai dar aí das cenas dos próximos capítulos.